Ele não diz, mas todo o seu ser te chama. Carl Jung, o pai da psicologia profunda, dedicou décadas a decifrar essas linguagens secretas que o corpo masculino utiliza quando as palavras falham. E hoje você vai descobrir os 3 gestos silenciosos que revelam que ele te ama mais profundamente do que ousa admitir. Esses gestos, Jung os chamava de ecos do inconsciente. Sinais tão sutis que a maioria das mulheres os ignora completamente, mas eles estão ali, diante dos seus olhos, a cada dia. Eles gritam o amor dele em silêncio, enquanto você busca desesperadamente provas em suas palavras. Se você está aqui, é porque vive essa tortura silenciosa. Você sente que há algo entre vocês, mas não consegue decifrá-lo. Ele nunca diz, eu te amo, claramente. Evita conversas sobre seus sentimentos. Permanece nessa zona cinzenta que te deixa louca de incerteza. Você observa os menores gestos, se perguntando o que eles realmente significam. Aquele olhar que ele lança em você às vezes, a forma como ele se aproxima fisicamente, aqueles silêncios carregados de significado que você não compreende. Você procura pistas em todos os lugares, mas sente que não tem o código para interpretá-las. E o mais frustrante é ver outras mulheres que parecem ter esse dom natural de entender os homens. Elas captam os sinais imediatamente, sabem decifrar os comportamentos masculinos, enquanto você permanece na dúvida, analisando cada microexpressão sem nunca ter certeza de nada. A verdade é que essas mulheres conhecem intuitivamente o que Carl Jung demonstrou cientificamente em sua obra-prima, O Homem e seus Símbolos. Elas sabem que o amor masculino se expressa primeiro pelo corpo, antes de passar pelas palavras. Elas têm acesso a esse dicionário secreto da linguagem corporal amorosa. Inscreva-se agora nesse canal e compartilhe nos comentários os gestos silenciosos que você percebeu nele. Estamos criando aqui uma comunidade de mulheres que se ajudam a decifrar a psicologia masculina. Esse é exatamente o objetivo deste canal: te ensinar a ler os verdadeiros sentimentos por trás das aparências. Mas primeiro, deixe-me te dizer algo importante. Você não é ingênua por procurar esses sinais. Você não está desesperada por querer entender os sentimentos dele. Você é simplesmente uma mulher intuitiva que sente que há uma comunicação mais profunda do que as palavras. E você está absolutamente certa. O problema é que nossa sociedade te ensinou a confiar apenas em declarações verbais explícitas. Disseram a você que se um homem te ama, ele precisa te dizer claramente. Mas essa visão ignora completamente a realidade da psicologia masculina que Jung revelou ao mundo. Eis o que a maioria das mulheres não entende, e é por isso que elas perdem as mais belas declarações de amor. O homem expressa seus sentimentos mais profundos através de uma linguagem corporal arcaica, primitiva, inconsciente. Uma linguagem que precede as palavras por milhões de anos de evolução. Carl Jung descobriu que o inconsciente masculino usa símbolos gestuais para expressar o que a mente consciente não ousa verbalizar. Esses gestos nunca mentem. Eles não podem ser fingidos ou calculados. Eles emanam diretamente de suas camadas psicológicas mais autênticas. Em seus estudos revolucionários sobre o arquétipo do ânimos, Jung explicou que o homem apaixonado entra em um estado de comunicação simbólica incontrolável. Seu corpo se torna literalmente o mensageiro de seus sentimentos reprimidos. Cada movimento carrega uma mensagem, cada gesto conta uma história de amor. Mas por que essa comunicação permanece tão misteriosa para tantas mulheres? Porque ela requer uma compreensão dos mecanismos inconscientes que Jung dedicou toda a sua vida a elucidar. Esses gestos falam a linguagem do arquétipo, não a da lógica racional.
Você vê, quando um homem sente um amor verdadeiro, algo extraordinário acontece em seu sistema nervioso. Jung chamava isso de a ativação da ânima, aquela parte feminina que dorme no inconsciente de cada homem. Essa ativação desencadeia comportamentos gestuais específicos, previsíveis, universais. O primeiro gesto silencioso que Jung identificou diz respeito às mãos. Observe atentamente as mãos dele quando ele está perto de você. Não o que ele faz com elas, mas como elas se posicionam, como elas se movem, como elas reagem à sua presença. É o olhar que o homem lança quando reconhece em você a encarnação de sua ânima, de seu ideal feminino inconsciente. Veja, como reconhecê-lo com certeza. Esse olhar aparece quando você não o olha diretamente. Ele te observa enquanto você está absorta em outra coisa, lendo, observando algo, refletindo. Nesses momentos, seu olhar se torna contemplativo, quase místico. Jung explicava que esse olhar revela o momento em que o homem se apaixona pela sua essência, e não apenas pela sua aparência. Ele te olha como se você fosse uma obra de arte, com essa intensidade misturada à reverência e admiração. Você pode sentir esse olhar mesmo sem vê-lo diretamente. Ele tem uma qualidade energética particular, uma densidade emocional que faz você sentir sua presença na sua pele. É o que se chama de sentir que alguém te olha, mas muito mais intenso e benévolo. A particularidade desse olhar é que ele sempre se acompanha de um micro-sorriso inconsciente. Não um sorriso social, mas esse leve relaxamento dos traços do rosto que entrega uma felicidade interior profunda. Jung via nisso a expressão da alegria arquetípica da ânima reconhecida. Mas eis o detalhe que pouquíssimas mulheres percebem. Esse olhar se acompanha de uma diminuição do ritmo respiratório. Quando ele te olha com amor, sua respiração fica mais profunda, mais lenta, mais serena, como se sua presença o levasse automaticamente a um estado de paz interior. Você pode observar discretamente. Quando sentir esse olhar particular sobre você, dê uma olhada rápida em seus ombros e peito, se eles sobem e descem lentamente, em ritmo sereno. É porque ele está nesse estado de contemplação amorosa que Jung descrevia. Há também essa maneira especial que ele tem de piscar mais lentamente quando te olha com amor. Jung interpretava isso como um mecanismo inconsciente para fotografar sua imagem e imprimi-la mais profundamente em sua memória emocional. O terceiro gesto silencioso é o mais revelador de todos. Ele diz respeito à distância física que ele mantém com você. Jung descobriu que o homem apaixonado cria inconscientemente o que ele chamava de a zona sagrada da ânima ao redor da mulher que ama. Essa zona tem uma dimensão muito precisa, entre 60 centímetros e 1,20 m. É a distância ideal onde ele se posiciona espontaneamente quando está perto de você. Não muito perto para não te invadir. Não muito longe para permanecer conectado à sua energia. Jung explicava que essa distância corresponde ao espaço pessoal da ânima no inconsciente masculino. É a bolha sagrada onde o homem se sente em comunhão emocional total com a mulher, que ama sem precisar de contato físico direto. Observe-o atentamente na próxima vez que vocês estiverem juntos. Mesmo quando o espaço permitisse, ele mantém essa distância específica. Ele se posiciona naturalmente nessa zona, onde ele pode sentir sua energia sem te tocar. É sua maneira inconsciente de criar uma intimidade energética. Mas o mais revelador é o que acontece quando outra pessoa entra nessa zona sagrada. Sua linguagem corporal muda imediatamente. Ele pode ficar levemente tenso, reposicionar seu corpo ou dar um passo discreto para restabelecer essa distância privilegiada entre vocês. Jung
observava que o homem apaixonado desenvolve uma sensibilidade extrema a essa zona. Ele sabe instintivamente quando ela é respeitada ou violada. E, quando ela é violada por um intruso, seu sistema nervoso entra automaticamente no modo de proteção. Você também pode notar que ele sempre orienta seu corpo em sua direção quando está nessa zona sagrada. Mesmo que ele esteja olhando para outro lugar ou falando com outra pessoa, seu tronco permanece sutilmente voltado para você. Jung via nisso a expressão corporal da orientação psicológica para a ânima. Há também essa maneira particular que ele tem de sincronizar inconscientemente seus movimentos com os seus quando está nessa zona. Se você muda de posição, ele ajusta a dele alguns segundos depois. Essa sincronização revela uma conexão energética profunda. Jung chamava essa sincronização de eco psíquico. Ele explicava que o homem apaixonado se torna naturalmente um espelho corporal da mulher que ama. Seu inconsciente copia seus padrões de movimento para criar uma harmonia gestual invisível. Mas eis o segredo mais profundo que Jung descobriu sobre esses três gestos. Eles nunca funcionam separadamente. Quando um homem te ama de verdade, você sempre observa os três simultaneamente. As mãos magnéticas, o olhar contemplativo e a distância sagrada. É essa combinação que revela o amor autêntico. Um único desses gestos pode ser acidental ou mal interpretado. Mas quando os três se manifestam juntos, de forma recorrente, é a assinatura comportamental do amor profundo, segundo Jung. Essa combinação cria o que Jung chamava de a tríade do amor inconsciente. E uma vez que você saiba reconhecê-la, você nunca mais poderá duvidar dos sentimentos de um homem. Você terá acesso ao seu coração, mesmo quando sua boca permanecer silenciosa. Mas ainda há nuances que pouquíssimas mulheres dominam. Jung descobriu que esses gestos evoluem de acordo com a intensidade do amor. Quanto mais profundos seus sentimentos, mais precisos e constantes esses sinais se tornam. É como um termômetro emocional invisível. No início do amor, esses gestos aparecem de forma intermitente. Eles surgem quando ele baixa a guarda, quando ele se esquece de controlar sua linguagem corporal. Mas quando o amor se torna profundo e estável, eles se tornam permanentes. Eles fazem parte de sua maneira natural de estar com você. Jung explicava em suas análises que o homem atravessa três fases gestuais no amor. A fase de reconhecimento, onde ele descobre que você ativa sua ânima. A fase de aceitação, onde ele aceita inconscientemente seus sentimentos. E a fase de integração, onde esses gestos se tornam automáticos. A fase de reconhecimento se caracteriza por gestos hesitantes, quase tímidos. Suas mãos buscam sua proximidade, mas se retraem. Seu olhar te encontra, mas se desvia rapidamente. Ele mantém a distância sagrada, mas de forma desconfortável, como se estivesse lutando contra uma força invisível. Na fase de aceitação, seus gestos ganham em fluidez e naturalidade. Suas mãos encontram seu lugar no seu espaço energético sem hesitação. Seu olhar se torna mais assumido, mais prolongado. A distância sagrada se estabelece espontaneamente e confortavelmente. Mas é na fase de integração que esses gestos revelam sua verdadeira potência. Eles se tornam tão naturais que ele nem mesmo percebe mais. É nesse momento que você sabe com certeza absoluta que ele te ama. Seu corpo inteiro te canta seu amor permanentemente. Jung observava também que esses gestos criam um ciclo de reforço emocional. Quanto mais ele os expressa, mais seus sentimentos se intensificam. Quanto mais seus sentimentos se intensificam, mais os gestos se tornam naturais. É um círculo virtuoso do amor inconsciente. Agora, deixe-me explicar como distinguir esses gestos autênticos dos sinais enganosos que alguns homens podem emitir.
conscientemente, porque a diferença é crucial para não se iludir sobre suas verdadeiras intenções. Os verdadeiros gestos de amor junguianos têm uma qualidade particular. Eles são involuntários e repetitivos. Um homem pode fingir um gesto amoroso uma vez, talvez duas, mas ele não consegue manter essa performance a longo prazo. O inconsciente sempre acaba por retomar o controle. O primeiro teste de Carl Jung para detectar a autenticidade. Observe esses gestos ao longo de vários dias, em diferentes contextos. Os verdadeiros sinais de amor aparecem, esteja ele cansado, estressado, preocupado ou relaxado. Eles são independentes de seu estado consciente. O segundo teste, veja se ele manifesta esses gestos mesmo quando pensa que você não o vê. O amor autêntico nunca para de se expressar. Mesmo quando ele acredita estar invisível, seu corpo continua a lhe demonstrar seu amor. O terceiro teste de Carl Jung, observe se ele manifesta esses mesmos gestos com outras mulheres. O amor verdadeiro é exclusivo em sua expressão corporal. Um homem apaixonado por você não consegue fisicamente reproduzir esses sinais com outra pessoa. Carl Jung também descobriu microsinais ainda mais precisos para confirmar a autenticidade desses gestos. Por exemplo, quando ele coloca as mãos na sua direção, observe seus polegares. Se eles apontam naturalmente para você, é um sinal de amor autêntico. Os polegares seguem inconscientemente a direção do coração. Para o olhar contemplativo, Carl Jung recomendava observar as pupilas. No amor verdadeiro, elas se dilatam levemente quando ele olha para você, mesmo em plena luz. É uma reação neurológica impossível de controlar conscientemente. E para a distância sagrada, o teste definitivo. Essa distância permanece constante mesmo quando o espaço é reduzido. Um homem apaixonado sempre encontrará uma forma de manter essa zona privilegiada, mesmo que tenha que adotar posições desconfortáveis. Mas talvez a descoberta mais revolucionária de Carl Jung sobre esses gestos silenciosos seja esta. Eles criam uma comunicação bidirecional invisível. Seu inconsciente capta seus sinais e responde automaticamente com sinais semelhantes. Carl Jung chamava isso de a dança das ânimas. Quando vocês dois estão apaixonados, seus inconscientes entram em uma coreografia gestual perfeitamente sincronizada. Vocês se respondem corporalmente sem perceber. Você pode observar essa dança filmando-se discretamente durante uma conversa normal. Você ficará surpresa ao descobrir essa sincronização perfeita de seus movimentos, de seus ritmos respiratórios, de suas orientações corporais. Essa sincronização inconsciente explica por que algumas mulheres sentem o amor mesmo sem provas verbais. Sua ânima responde a dele. Seu corpo decodifica instintivamente suas mensagens de amor e responde na mesma linguagem arquetípica. Carl Jung explicava que essa comunicação gestual é, na realidade, mais confiável do que as palavras. As palavras podem mentir, ser calculadas, manipulatórias, mas o inconsciente nunca mente. Ele expressa a verdade emocional pura, sem filtro nem deformação. Agora que você domina esses 3 gestos reveladores, deixe-me dar o framework prático para observá-los eficientemente. Carl Jung recomendava um método de observação que ele chamava de atenção flutuante dirigida. Esse método consiste em observar sem fixar, em perceber sem analisar imediatamente. Você deixa sua atenção flutuar naturalmente sobre seus gestos, sem esforço consciente de interpretação. É o seu inconsciente que deve fazer o trabalho de decodificação. Comece escolhendo um único gesto para observar durante uma semana. Por exemplo, concentre-se somente em suas mãos. Anote mentalmente suas posições,
seus movimentos, suas orientações, mas sem julgamento imediato. Na semana seguinte, direcione sua atenção para o seu olhar. Novamente, observe sem interpretar. Deixe as informações se acumularem em seu inconsciente. É ele que fará as conexões e lhe revelará os padrões significativos. Na terceira semana, observe a gestão do espaço e das distâncias. Carl Jung insistia na importância dessa progressão gradual. A observação simultânea dos 3 gestos pode criar uma sobrecarga de informação e erros de interpretação. Uma vez que você domine a observação separada de cada gesto, você pode passar para a observação global. É aí que você poderá detectar a famosa tríade do amor inconsciente e ter a certeza absoluta de seus sentimentos. Carl Jung também recomendava manter o que ele chamava de um diário dos gestos. Anote discretamente suas observações diárias. Você verá rapidamente surgirem padrões, recorrências, evoluções que confirmarão ou refutarão suas intuições. Mas eis o aspecto mais importante. Essas observações devem permanecer secretas. Carl Jung descobriu que assim que um homem sabe que se analisam seus gestos, ele modifica inconscientemente seu comportamento. A observação deve ser invisível para permanecer autêntica. Há também momentos privilegiados para essa observação. Carl Jung identificava as janelas da verdade gestual. Quando ele está absorto em uma tarefa, quando ele ouve música, quando ele assiste a um filme, quando ele está em conversa com outra pessoa. Nesses momentos, suas defesas conscientes estão abaixadas e sua linguagem corporal revela seus verdadeiros sentimentos. É durante essas janelas que você captará os sinais mais autênticos e reveladores. Carl Jung observava também que certos ambientes favorecem a expressão desses gestos. Os lugares íntimos, suaves, calmos, liberam a expressão do inconsciente. Os espaços públicos, barulhentos, estressantes a reprimem. Para uma observação ótima, privilegie, portanto, os momentos e os lugares que favorecem o relaxamento e a autenticidade. Um jantar à luz de velas revelará mais verdade gestual do que um café lotado e barulhento. Agora, imagine sua transformação quando você dominar perfeitamente essa leitura dos gestos silenciosos. Imagine a paz mental que você sentirá quando souber com certeza que ele a ama, mesmo que ele nunca tenha dito. Acabou a tortura da incerteza. Acabou essas análises intermináveis de suas palavras ambíguas. Acabou esse medo de se apegar a alguém que talvez não compartilhe seus sentimentos. Você terá acesso ao seu coração diretamente, sem intermediário. Imagine a confiança que esse conhecimento lhe trará em seus relacionamentos. Essa segurança tranquila de quem sabe ler os sinais invisíveis. Essa serenidade de quem compreende a linguagem secreta do amor masculino. Você nunca mais estará naquela posição vulnerável de quem espera por provas verbais. Agora você terá suas próprias provas, mais confiáveis que todas as palavras do mundo. Você terá acesso à verdade do inconsciente dele. Carl Jung dizia, sua visão se torna clara quando você olha para o seu coração. Aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Esses gestos irão te despertar para a verdade dos sentimentos dele. E quando você dominar essa leitura, algo mágico acontecerá. Você não apenas compreenderá seus sentimentos, mas desenvolverá sua própria capacidade de expressar o amor através dessa linguagem corporal arquetípica. Você se tornará bilíngue na comunicação amorosa. Você falará a linguagem das palavras e a linguagem do corpo. Essa dupla competência lhe dará uma vantagem incrível em todos os seus relacionamentos futuros. Jung explicava que as mulheres que dominam essa leitura gestual desenvolvem uma aura particular.
Elas exalam essa confiança serena de quem, sabe? E essa confiança é magnética para o inconsciente masculino, porque quando você entende a linguagem silenciosa dele, você pode responder na mesma linguagem. Você pode criar essa comunicação de alma, a alma que Jung considerava a forma mais pura do amor humano. Você se lembra daquela frustração do início? Daquela impressão de não ter o código para entender os sentimentos dele? Agora você tem esse código. Jung o legou a você através de suas décadas de pesquisa sobre o inconsciente amoroso. Esses 3 gestos, as mãos magnéticas, o olhar contemplativo, a distância sagrada, são agora seus aliados. Eles são seus tradutores pessoais da linguagem do coração dele. Eles nunca te trairão, mas esse conhecimento vem acompanhado de uma responsabilidade. Jung insistia na importância de usar essa compreensão com sabedoria e bondade. Essa leitura gestual deve servir o amor, nunca a manipulação. Quando você detectar esses sinais de amor autêntico, honre-os. Responda com a mesma autenticidade. Crie essa reciprocidade que permite ao amor florescer em sua forma mais bela. E se você não detectar esses sinais, apesar de suas esperanças, aceite essa verdade com coragem. Jung lhe dá o poder de conhecer a realidade, mesmo quando ela não é a que você esperava. Essa verdade te libertará para encontrar o amor verdadeiro. Então, aqui está minha pergunta final. A que o próprio Jung faria. Você já viu esses sinais sem entendê-los, não é mesmo? Agora que você conhece o significado deles, o que isso muda na sua percepção do seu relacionamento? Compartilhe sua experiência nos comentários. Conte-nos sobre esses gestos que você havia notado sem decifrá-los. Essa comunidade de mulheres conscientes precisa de suas observações para se enriquecer mutuamente. Não se esqueça de se inscrever neste canal para descobrir outros segredos da psicologia junguiana aplicada aos relacionamentos. Dê um like. Neste vídeo, se ele abriu seus olhos para a linguagem corporal secreta dele, seu poder de compreensão o espera. As respostas que você procurava estavam ali, sob seus olhos, nos gestos silenciosos dele.